Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão, hein, meus queridos? Estimo que todos estejam muito bem. Vejam só, vou dar continuidade ao assunto de história, tá? Cadê? Deixa eu ver, do capítulo 9. A gente tá falando sobre o Estado absolutista e o mercantilismo, tá? Desde logo, como uma forma de ajudar na compreensão do conteúdo, como essa rotina minha de sempre dar uma introdução acerca de coisas que eu já falei. O absolutismo, ele vigorou durante muito tempo na Europa, tá? Principalmente na França, na Inglaterra e outros países. Nesses dois, França e Inglaterra, foi mais intenso. O absolutismo é aquele poder, vamos dizer assim, limitado, tá? Que os soberanos, os reis e imperadores, eles detinham naquela época, certo? Então, absolutismo, aquele poder absoluto, né? Aquele poder de mandar e desmandar sem ser contrariado por nenhum outro poder, nenhuma outra entidade, certo? Dito isto, hoje eu vou falar sobre a consolidação da monarquia na França e a consolidação da monarquia na Inglaterra, ou seja, a monarquia francesa e monarquia inglesa. A título de informação também, que fique claro, o que é uma monarquia, né? Sempre falamos muito sobre esse termo monarquia e muitas vezes há alunos que ainda não conseguem falar, né, um pouco sobre o que é monarquia. Então, já para que o conteúdo fique de uma forma melhor explicada, exemplificada dentro da cabecinha de vocês, lembre que monarquia é aquele poder, né? Geralmente não, é um poder passado de pai para filho, tá? Família se perpetuando no poder, né? Nós estávamos diante de um sistema que vigorava isso. Se eu era rei, provavelmente o meu filho iria ocupar o trono e assim sucessivamente. O que aconteceu de peculiar, vamos dizer assim, no caso da Inglaterra, é que além da monarquia, houve também uma dinastia, né? O que é uma dinastia? Dinastia é quando há uma série de soberanos de uma mesma linhagem familiar se perpetuando no poder por um período muito extenso, tá? Porque a monarquia como eu disse, um poder passado de pai para filho, mas muitas vezes ele não se estendia a outros membros da família quando não havia, uma vez não haver sucessores. No caso da dinastia, é uma perpetuação, tá? Supondo que eu não tivesse um herdeiro, mas um primo, e aí outra pessoa por pertencer à mesma linhagem, à mesma família, no caso seria a dinastia dos Ferreira, meu sobrenome é Ferreira, então essa dinastia iria ocupar, essas pessoas iriam ocupar o trono por um período muito extenso, tá? Foi como aconteceu na, na Inglaterra. Hoje Arapiraca está muito quente, eu tô aqui, ó, derretendo de suor e gravando a aulinha de vocês. Ó, me permitam fazer a leitura, tá? Eu tô na página 13 do nosso capítulo 9. O mito da fundação da França está associado à figura do rei Franco Clovis, que na Idade Média ele reunificou a região da Gália e que dentre os monarcas das tribos bárbaras, ele pertencia a uma tribo bárbara, tá? O rei Franco, ele foi o primeiro a se converter ao cristianismo, certo? Isso foi uma tática, na verdade, dele, recebendo o batismo pelo bispo Reims e selando a união do rei francês com a Igreja Católica. Então, essa aproximação com o cristianismo serviu de quê? De base, séculos mais tarde, para a elaboração da tese do direito divino. Ele decidiu também se aliar com a Igreja Católica como uma forma de consolidar poder, na verdade, e até para que a Igreja, porventura, o apoiasse também. Essa é a intenção, claro. Entre os séculos V e o século X, o reino franco ele teve tanto suas fronteiras expandidas, ou seja, teve um grande crescimento territorial, como também o domínio foi fragmentado, prevalecendo a ordem do poder feudal. O poder feudal era aquele sistema feudal, na verdade, era aquele sistema em que havia uns feudos, por exemplo, eu era um senhor feudal, eu emprestava determinada porção, né, um pedaço de terra
para que alguém pudesse plantar. Dentro dessa plantação, né, uma grande parte seria para mim, que cedia a terra, a outra parte ficava com os servos, que eram as pessoas que faziam a plantação, e esse sistema era aquele sistema que funcionava à base da troca, né? Ainda não havia, nesse período lá, moedas, né? Uma moeda que se visse de base mercantilista, né, para as atividades comerciais, e aí tudo funcionava na troca. Eu tinha um arroz, trocava o feijão com outro feudo e assim sucessivamente, tá, queridos? Muitos historiadores apontam o ano de 987 como o início da transformação desse modelo de organização social, quando uma duradoura dinastia, tá? Dinastia, uma família que vai se perpetuar no poder durante muito tempo, se fixou no poder por meio de organização da sagração do Duque da França, Hugo Capeto. Então, a partir daí, Hugo Capeto se torna rei e nós vamos começar a monarquia do rei capetiano, certo? É assim que se perdurou essa dinastia, tá, queridos? Mais na frente nós vamos ter o rei capetiano Felipe II Augusto, que foi o primeiro deles. Iniciou, na verdade, um processo de fortalecimento da monarquia francesa ao formar um exército próprio. Sempre falo para vocês que nessas épocas remotas, lá atrás, essas civilizações elas careciam, ou seja, elas precisavam ter um exército fortalecido. Por quê, professor? Porque uma vez que eu tenho um exército fortalecido, eu estou livre de quê? De invasões. Uma vez eu livre de invasões, eu consigo dominar o meu território e aí perpetuar o meu poder por um período um tanto quanto mais longo. Não é assim? Expandir território, alianças, das situações, dos contextos que aconteceu com esse rei capetiano Felipe II, que foi o primeiro rei da dinastia capetiana. Ele estruturou o corpo administrativo. O que é um corpo administrativo? A parte administrativa é a parte que governa, a parte que organiza, tá, gente? Então, ele estruturou, criou, na verdade, fez nascer um corpo administrativo dentro do reino e também ele fez várias alianças com outros reinos através de matrimônios, tá? Entre os descendentes e membros da nobreza feudal. Celebração de casamento, tá? De um reino com o outro para fortalecer, assim, os laços e tornar o reino cada vez mais fortalecido. Em 302, outro capetiano que almejou organizar a França com o Estado centralizado foi Felipe IV, que era conhecido como o Belo, né? Como forma de aumentar a arrecadação do governo e sobrepor o seu poder ao da Igreja Católica, ele propôs que o clero começasse a pagar tributos, certo? Esse novo rei, agora Felipe IV, conhecido como o Belo, entre as suas investidas como forma de organizar a França, ele queria fazer a cobrança de tributos de instituições da Igreja Católica. Então ele propôs que o clero começasse a pagar tributo ao Estado, convocou a primeira Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia era composta de 3 estamentos. Eu tinha a nobreza, o clero e a burguesia. Essa investida dele não foi aprovada, tá? Para que a igreja começasse a pagar tributos. Meu Deus, que calor! A igreja começasse a pagar tributos para o Estado, tá, gente? Ele interferiu também na escolha de um sucessor, né? Felipe IV provocou o antagonismo do Papa Bonifácio VIII e, após a morte do líder religioso, interferiu na escolha do sucessor e determinou, na verdade, a transferência da sede do pontificado de Roma para outro território. A partir do momento que ele escolhe um sucessor para um cargo tão importante dentro da Igreja Católica, foi o cargo de Papa, a partir daí ele começa a ter o quê, queridos? Ele começa a ter influências, certo? Essa era a intenção. Até hoje, né? Querendo ou não, às vezes um político está sempre engajado dentro de uma organização religiosa com o intuito de conseguir benefícios, apoios e assim sucessivamente, né? Como a gente sempre vê, vez ou outra, dentro da nossa política. Após a morte de Felipe IV, 3 de seus herdeiros o sucederam ao trono francês.
O último deles, Carlos IV, não teve filhos, deixando um vácuo no poder ao fortalecer e encerrando assim a dinastia capetiana. Tá? Então, dentro da dinastia capetiana, nós tivemos Felipe II Augusto, depois nós tivemos Felipe IV e depois nós tivemos quem? Carlos IV, né? Que nesse caso não teve filhos, deixou o poder vago. A partir do momento que ele não teve um filho para ocupar, para ser o seu sucessor, começou uma série de disputas, tá, queridos? A concorrência pelo trono, na verdade, associada a disputas de território, deu origem à Guerra dos 100 Anos, né? Uma guerra que durou de 1337 a 1453, um ciclo de batalhas entre França e Inglaterra. Enquanto Eduardo III era o rei inglês, filho de Isabel de França e neto de Felipe IV, que era um da dinastia capetiana, reivindicou para si a sucessão da coroa francesa. Nobres franceses, que também pertenciam à família capetiana, concorreram ao trono vago. Foi uma verdadeira disputa, né? Tanto que, na verdade, foi um conflito. Sendo eleito pela Assembleia o conde francês Felipe VI, que inaugurou a dinastia dos Valois. Então, aí acaba a dinastia capetiana e agora nós vamos iniciar na França a dinastia dos Valois. Eduardo III passou, então, a reivindicar o direito pelas terras por ele, através dos territórios. Como ele não conseguiu ocupar o trono, ele foi lutar pelos bens que provavelmente pertenciam à família. Ele conseguiu, na verdade, mas através de uma conquista bélica, ou seja, através realmente de uma guerra armada. Tá, queridos? Passado a Guerra dos 100 Anos, que foi essa guerra para a disputa do trono, né, do trono francês, lá no século XVI, o advento do protestantismo foi mais um movimento de instabilidade para o poder monárquico na França. Com o reino dividido entre católicos e huguenotes, a França passou por sucessivas guerras religiosas, entre os anos de 562 a 598. Com a nação dividida, né, por conta desse conflito religioso, em que parte dele não reconhecia a autoridade real do rei que se declarava católico, os reis da dinastia Valois disputaram o poder com uma importante família católica da nobreza francesa, os Guise, que almejavam tornar-se a próxima dinastia real a governar a França. Sem descendentes e sem forças políticas para continuar no poder, Pedro III, o último rei da dinastia dos Valois, né? Porque a dinastia dos Valois começou depois da dinastia capetiana, como eu falei lá atrás, transferiu a coroa para o seu primo, Henrique de Navarra, na dinastia do Bourbon. Em 1589, ele, que era protestante, foi coroado como o Henrique IV e converteu-se ao catolicismo com o intuito de ser aceito pela população. Em 1598, publicou o Edito dos Nantes, que concedia tolerância religiosa aos protestantes. Sob o seu comando, a economia do Estado se recuperou e o poder absolutista francês retomou o caminho da consolidação. Esse novo rei, ele propôs o quê? Essa chamada tolerância religiosa, para quê? Para que esses conflitos religiosos pudessem ser cessados. Por quê? Porque se continuasse, ele não conseguiria nunca estabilizar a situação, né? A situação social, a situação financeira dentro da França. Então, ele se converte ao cristianismo para conseguir o apoio dos cristãos e, ao tempo em que ele se converte ao cristianismo, ele concede a tolerância religiosa aos protestantes com o fim de acabar com o conflito. Estão conseguindo me compreender, queridos? Espero que sim. Durante o governo da dinastia Bourbon, ocorreu o apogeu do absolutismo francês. Então, vejam bem, dentro da França, nós tivemos, começando pela dinastia capetiana, né, que teve vários reis ocupando o poder. Depois nós fomos para a dinastia dos Valois. Depois da dinastia dos Valois, fomos para a dinastia dos Bourbon, que foi nessa dinastia dos Bourbon que ocorreu o apogeu, né, o crescimento muito visível do absolutismo francês, ou seja, do poder do rei dentro da França, tá? Agora deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a Guerra dos 30 Anos. Durante o governo
da dinastia Bourbon, que ocorreu o apogeu, como eu acabei de dizer, do absolutismo francês, Luís XIII, filho de Henrique IV, tornou-se rei em 1610, após o assassinato do pai. Sua gestão foi marcada pela figura do primeiro-ministro, o cardeal Richelieu, que administrou a França de 1624 a 1642. Um dos objetivos para tornar a França uma nação grande, né, com respectiva e repercutir a sua expressão de poder. Por isso, a sua atuação baseava-se no princípio da razão de Estado. De acordo com esse princípio, né, com esse novo governo e com esse primeiro-ministro, né, o cardeal Richelieu, ele dizia que todos os meios deveriam ser utilizados para os objetivos do Estado, para que os objetivos do Estado fossem assim atingidos. Ou seja, deixaria de lado qualquer rixa pessoal, né, qualquer confronto de religião, se fosse preciso, para que o interesse do Estado prevalecesse diante de qualquer situação adversa que viesse comprometer, na verdade, o governo. Então, isso permitiu que a França, mesmo sendo um país católico, lutasse na Guerra dos 30 Anos ao lado dos protestantes, já que para que os objetivos franceses fossem alcançados, era necessário combater a Espanha católica. Então, mesmo sendo uma guerra de cunho religioso, tá? Era a Espanha católica contra os protestantes, a França, né, mesmo sendo católica, né, sendo um rei católico, apoiou os protestantes nessa guerra dos 30 anos, com o objetivo, é claro, de fortalecer o poder da França e continuar sendo uma grande potência, tá? Para os outros, aos olhos dos outros, das outras nações. A Guerra dos 30 Anos. As guerras religiosas marcaram a Europa entre os séculos XV e XVI e tornaram os pequenos estados alemães um campo de batalha, né, dos protestantes da Boêmia, Holanda, Flandres, Dinamarca, Suécia, entre outros. Os austríacos eram governados pelas dinastias dos Habsburgos, que dominavam o poder parte da Itália, né, dos Países Baixos e também coroa espanhola. Portanto, os Habsburgos governavam sozinhos grande parte da Europa, conhecida como o Sacro Império Romano-Germânico. Para fazer frente a este poder e consolidar o domínio do rei francês, o cardeal Richelieu, que foi aquele responsável por trazer uma razão de Estado, foi o que ele fez. Levou Luís XIII a apoiar os estados protestantes contra os Habsburgos em 1618. 30 anos depois, com a assinatura da Paz de Westfália, a França saiu vitoriosa e o Império Habsburgos ficou enfraquecido, com a perda dos territórios de Alsácia e Lorena para os franceses. Então, mais tarde, nós vamos ter agora, depois de todo esse contexto, um chamado Rei Sol, né, que vai ser um ícone máximo dentro do absolutismo francês. Lembrando que o absolutismo francês, ou seja, esse sistema absolutista de poder, ele teve o seu apogeu na dinastia dos Bourbon, certo? Assim como seu pai, Luís XIII, Delfim Luiz herdou o trono francês, ainda criança, no ano de 1643. Enquanto não atingiu a maioridade, ele foi representado no governo de estado pela mãe dele, Ana da Áustria, e pelo primeiro-ministro cardeal Julius Mazarin, que mantiveram o estado coeso e foram de vital importância para o fim da revolta da Fronda, em que parte da nobreza questionava o mando absoluto do rei. Poder absoluto é o absolutismo, como eu falei para vocês. Após a morte de Mazarin, em 1661, o rei, intitulado como Luís XIV, assumiu efetivamente o controle do Estado aos 23 anos, optando por não nomear nenhum sucessor para o cargo de primeiro-ministro e assumiu o controle por todas as decisões do Estado, e governando com apoio de conselhos, secretários, ministros e outros funcionários públicos oriundos da nobreza e da burguesia. Durante o seu governo, a França se envolveu em diversas guerras contra potências europeias, todas elas custosas financeiramente. Também tomou decisão de suprir o Edito dos Nantes, provocando a saída de massa dos huguenotes da França, entre outros. Tá, queridos? O Rei Sol, né, como ficou conhecido
Luís XIV, ele, como era popularmente reconhecido, era um fiel defensor da teoria do direito divino e estabeleceu uma postura na qual sua imagem deveria estar presente em todos os lugares. Ele queria que todo mundo soubesse quem era ele, né? Ele é igual a alguns prefeitos que fazem questão de colocar uma fotinho sua em cada repartimento público, lembrando que isso é proibido. Ele fez questão, na verdade, todo mundo soubesse quem era ele. Além de pinturas, ele fez questão de que houvesse uma moeda com o rostinho dele, quadros, tudo para que todo mundo soubesse que ele era muito também luxuoso e muito, como é que eu posso dizer? Ele era muito para frente, tá? Ele era muito amostrado, para ser sincero. Como ele era conhecido como o Rei Sol, ele fez questão que a sua imagem, como eu disse, estivesse presente em todos os lugares, desde moedas até quadros. Tá? Que ele diz, apesar de lhe atribuírem a máxima absoluta como o Estado sou eu, existem historiadores que consideram a frase uma lenda, haja vista que, embora o rei administrasse tudo de perto, seu governo era formado por um competente corpo de funcionário. Por isso que o governo teve uma grande ascensão, né? Um grande crescimento. Amante do luxo, era muito vaidoso, estava procurando a palavra vaidosa e não conseguia me recordar. Ele era muito vaidoso, amante do luxo e do poder. A fama, por vezes, lendária, né? Ele teve uma repercussão muito grande. Ofuscou a sua condição política. Ele era tão deslumbrado com questões de luxo, de poder, que ele esquecia que ele era um rei, que ele precisava governar. Então, essa situação tornou o Estado francês uma potência hegemônica. Luís XIV estimulou as ciências, foi patrono das artes, reurbanizou a França e construiu importantes monumentos, como o Palácio de Versalhes, né, que até hoje é um campo de visitação muito belo. Então, queridos, superado a consolidação da monarquia francesa, eu vou deixar para falar sobre a monarquia inglesa em outro momento, tá? Para que não fique muito cansativo. Lembrando que os senhores e as senhoras têm trabalho para me enviar e eu espero receber, porque eu já digo, nesse último bimestre do ano letivo, ninguém conte, na verdade, com a minha benevolência, tá? Eu acho que eu já dei suporte demais, entendendo todo esse contexto de pandemia, fui muito maleável, muito flexível, mas agora acabou, tá? Quero cumprimento, quero que obedeçam os prazos e façam as atividades conforme orientadas. Um abraço muito grande, estou com saudades de vocês, fiquem bem, até breve.